Bem, vamos abrir em 1 Coríntios 11 e vamos ler dos versos 1 até 16. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, por quem tudo vós lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapado. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Verso 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça, senão de poderio, por causa dos anjos. Verso 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Este assunto sobre o véu da mulher cristã, ela é muito complicado e difícil. Que eu tenho amigos que já leram 1 Coríntios várias vezes, e quando eu mostrei esse texto para eles, eles disseram que nunca deram conta, nunca pararam para pensar sobre o que estava sendo ensinado aqui pelo apóstolo Paulo para a igreja. E você vê aí no www, em blogs, em vídeos, em muitos ensinamentos, várias opiniões. Você tem a CCB, que é muito conhecido porque as mulheres usam um véu no culto. E já vi testemunhos e relatos de mulheres sendo expulsos da igreja, do culto, por não cobrirem suas cabeças. Eu nunca vi, só ouvi falar. E você tem pessoas que dizem que são seita, a CCB, que isso aí é apenas algo cultural, que é apenas algo daquela época, porque teve muitas prostitutas. E você tem outros que dizem, não, o cabelo é o véu. Normalmente, entre os protestantes reformados, eles vão dizer que isso aqui é algo cultural, e os pentecostais, Assembleia de Deus, esse ramo de cristianismo, vão dizer que não, verso 15, o cabelo lhe foi dado em lugar do véu, então por isso a mulher não pode cortar seu cabelo, porque é o véu dela. Nessa questão de cultura fica um pouco complicado, porque se isso aqui é algo cultural, então eu posso rasgar da minha Bíblia, eu posso marcar, eu posso desconsiderar. E se isso aqui é algo cultural, quais outros ensinamentos, outras doutrinas também são culturais? E eu vi um protestante falando, olha, essas igrejas ali que ensinam véu, ele deu um exemplo, não lembro o nome, eles ensinam o véu,
e dizem que tem que praticar independente da cultura, mas eles não praticam o ósculo santo, eles não praticam o lavamento dos pés, porque aquilo foi cultural. Então eles estão sendo hipócritas. Então você tem muitas ideias sobre essa passagem. Essa é o que eu quero comunicar no início. Muitas ideias. E você tem também o lado que diz, não, isso aqui não é algo cultural, é para hoje, a mulher precisa se cobrir. Eu conheço uma irmã que me diz que na cultura de hoje, cultura brasileira, a mulher praticar isso é tão difícil, tão complicado, tão vergonhosa. Ela diz que seria para a mulher praticar isso como um homem precisar se castrar. Ela falou, desculpa a linguagem minha, mas seria assim, o homem se castrar. E ela tem motivo porque sabemos que uma das glórias, como nós vamos ver, da mulher é o seu cabelo. Em tudo isso, nós vamos pegar essa passagem, verso por verso, analisar os argumentos comuns e os ensinamentos aqui, para tentar entender o que ele quer dizer aqui. E o meu pedido para nós, todos vocês que estão escutando, é que nós sejamos como crianças. Em Mateus 18:3, Jesus disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então vamos analisar com humildade, com corações abertos e uma disposição para aprender da palavra, porque está escrito. Está escrito. Antes disso, vamos orar. Bendito e soberano Pai, a Ti toda a glória e honra. E nós estamos aqui, Pai, com muitas necessidades, muitas perguntas, muito, Pai, que nós não entendemos e não compreendemos, mas queremos obedecer, queremos viver, queremos compreender. Ó Deus, derrama graça aqui, derrama entendimento, que a Tua presença seja manifesta. Eu sou tão fraco, tão incapaz, mas Tu tudo pode. Ó Deus, opera em nome de Jesus. Amém. No verso 1 ele fala, sede meus imitadores como também eu de Cristo. Verso 2, e louvo-vos. Paulo, ele tem algo bom para dizer à igreja em Coríntios. Se você estudar os assuntos anteriores, ele vai falar palavras duras sobre fermento que tinha na igreja, pecado que tinha na igreja, problemas que tinha na igreja em Coríntios. Mas ele chega aqui e ele fala, irmãos, eu louvo vós. Qual é o motivo? Qual é a razão dele falar assim agora para a igreja em Coríntios? Eu louvo vós, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes, ou seja, vocês guardam, vocês preservam, vocês estão praticando o quê? Os preceitos como vos entreguei. Tem coisas aqui que Paulo entregou a eles, e ele chama isso de preceitos. Muito interessante essa palavra, preceitos. Nós precisamos pausar aqui já e falar sobre essa palavra. Porque no grego é a palavra paradoxis, que é a palavra tradição. Toda vez no Novo Testamento, onde tem a palavra tradição dos homens, etc., é essa palavra preceito. Só que aqui, por algum motivo, eles traduziram preceitos. Mas daria para trocar e falar, retendes as tradições como vos entreguei.
E eu sei que alguns já estão, opa, tradição, e eu não gosto dessa palavra. E tem razão, que Jesus ele falava contra a tradição. Ele vai falar em Marcos 7, versos 6 a 9, eu tenho notado aqui, ele disse para os fariseus, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, como está na sua Bíblia, que vocês leem nas sinagogas, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Como? Ele dá alguns exemplos agora. Ele vai ser bem específico sobre essas tradições. Lavado jarros e de copos. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estes. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E não temos tempo, mas são muitos versículos no Novo Testamento onde Jesus vai repreender o fermento dos fariseus. As tradições que valiam mais do que foi dado pelo Moisés no Monte Sinai, com sinais e relâmpagos e poder. Deus demonstrou aquilo e deu a lei. Suficiente, é a lei. É isso que vocês têm que guardar, não precisa acrescentar ou tirar. Está aqui, pau. Ele deixou. Mas eles foram acrescentando suas tradições. E Jesus vem e ele condena, ele repreende, ele fala mão das tradições. E muitas igrejas, ao passar do tempo da sua fundação, no início vai bem, aquele zelo, aquele primeiro amor, mas começa a esfriar e tem que criar regras e tradições para manter o povo, para que o povo não se perca. Pega, por exemplo, o metodismo. A igreja metodista é uma igreja tradicional. E Jesus ele olhava para os fariseus e falava, se vocês fossem os filhos de Abraão, vocês fariam o que ele fazia. Se vocês fossem metodistas, não para bater nos metodistas, mas como exemplo, vocês iam fazer o que John Wesley fazia. E nós vemos isso através da história da igreja inteira, que é muito comum. A igreja católica é um exemplo enorme disso. Muita tradição, muito engano, muita cegueira. E não tem, eu creio no meu coração, que não tem como a igreja abraçar tradições externas, que vêm de outros lugares, e não, sem invalidar os mandamentos de Deus. Sempre, de algum jeito, em algum canto, acaba invalidando os mandamentos de Deus para guardar a sua tradição, em algum momento o outro. Então, eu concordo que a tradição você tem que tomar cuidado. E o próprio apóstolo, ele alerta sobre isso, o próprio Paulo, quando ele fala, ele escreve para os Colossenses, esse versículo aqui me ajudou muito na minha caminhada cristã. Colossenses 2:8. Tende cuidado, para que ninguém, pastor, homem normal, o que for, ninguém vos faça presa sua, pega você, sequestra você. Como? Com corrente? Não. Com arma? Não. Por meio de filosofias, sutilezas, segundo a tradição. Está aqui essa mesma palavra que estamos vendo em 1 Coríntios 11. Segundo a tradição dos homens. E não segundo Cristo. Então, toma cuidado com tradição.
Toma cuidado quando alguém diz, mas sempre fizemos assim. Qual que é o motivo disso aqui, de fazer assim ou assim? Sempre foi assim. É tradição. Algo que é muito falado na tradição, um dia você vai entender. Um dia vai fazer sentido. Isso é muito comum nas seitas. Vem com alguma regra, alguma coisa. Eu não estou entendendo. Você pode mostrar na Bíblia algo que Jesus falou, algo que os apóstolos... Eu não estou entendendo. Um dia, quando você ficar amadurecido, você vai entender e vai fazer igual. Cuidado, cuidado. Mas, por outra vez, existem tradições certas. Como assim? Batismo. A igreja, desde a sua fundação, desde João Batista, Jesus que batizava, os apóstolos, desde então, batizava as pessoas. Santa Ceia. E isso aqui são coisas que a igreja sempre praticou, e ele diz para nós praticar até a sua volta, quando tomamos a Santa Ceia com ele lá no céu. São tradições que foram estabelecidas por Cristo, coisas boas que devemos sempre praticar. E o interessante é que os apóstolos, Paulo e Pedro, eles vão estabelecer tradições nas igrejas que Jesus nunca menciona. Como assim? Diácono. Jesus, ele nunca usa a palavra diácono, pelo menos registrado. Ele nunca fala, vocês vão plantar a igreja e tal, e vocês vão escolher diácono. Ele nunca fala essa palavra. Ele nunca fala a palavra bispo. Vocês vão ordenar bispos. Não. Ele nunca fala, como nos lemos, que o homem é a cabeça da mulher. São ensinamentos, tradições criadas pelos apóstolos que Jesus nunca menciona. E eu quero mostrar para vocês 2 Tessalonicenses. Nós vamos estar vendo muitas passagens bíblicas aqui, mas 2 Tessalonicenses 2:15. Lembra que o foco aqui é essa palavra, retende os preceitos, ou seja, as tradições. E eu quero mostrar que existem tradições más, como já mostrei, e tradições boas. Ele vai falar aqui em 2 Tessalonicenses 15, então, irmãos, estai firmes e retende, guardam, preservam o quê? As tradições. Mas não é qualquer tradição. As tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Ou seja, os apóstolos plantavam uma igreja e eles ensinavam por palavra, falando, pregando e também escrevendo, o que nós temos hoje. E ele está dizendo, estes ensinamentos que nós entregamos a vocês são certas, são boas. Vocês têm que guardar. E eu já vi pastor tentando usar isso para defender sua tradição que não tem nenhuma base bíblica. Não é isso. Nós estamos aqui falando das tradições deles, dos apóstolos. Veja agora verso 6 do capítulo 3. Um exemplo prático agora de tradição. Ele fala, manda-mo vós, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vós aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo o quê? A tradição que de nós recebeu. Se você continuar lendo, ele vai falar, irmãos, estivemos aí com vocês, aí em Tessalônica, e vocês viram a gente suar dia e noite, trabalhando, cansado, investindo, plantando. Faça como nós. Nós demos o exemplo, segue a nossa tradição.
Se tiver algum irmão aí, fofoqueiro, falador, que não trabalha, em nome de Jesus, afasta-se dele. É o que ele está falando aqui. Então nós temos um exemplo de uma tradição boa, dado pelos apóstolos. Voltando para o nosso texto, 1 Coríntios 11, verso 2, ele fala, ele está louvando os irmãos, porque eles lembram dele, e eles guardam as tradições como ele entregou. Deve surgir uma pergunta em algumas mentes, não em todas, mas alguns vão perguntar, mas tradição, apóstolo, será que eles têm essa autoridade? Será que Paulo, Pedro, Tiago, os outros tiveram essa autoridade de passar uma tradição? Capítulo 14, verso 37, ele fala bem claro, se alguém cuida, ser profeta, o espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se você se diz cristão, eu sou espiritual, reconhece que o que Paulo escreveu é mandamento do Senhor em todas as suas cartas. E segundo Pedro 3,15 fala sobre isso também. Pedro fala da sabedoria que Deus deu ao Paulo, que alguns eles torcem, mas ele fala que a sabedoria que Deus deu para Paulo. Então, que fica claro que as tradições estabelecidas pelos apóstolos são de Cristo. Eles são os 12 mandados para fundar a igreja, estabelecer a igreja até os fins dos tempos. E Paulo, ele fala aqui que eles estão guardando as tradições como vos entreguei. Tudo que é entrega vem de outro lugar. Pediu um iFood, veio por entrega, veio de outro lugar. Pediu um botijão de gás, veio de outro lugar. Fez um pedido no Mercado Livre e entregaram, veio de outro lugar. Muitos vão dizer que este ensinamento foi apenas para os coríntios. Mas veja no verso 2, ele já está enfatizando, mostrando que eles estão guardando o que ele trouxe de fora, o que ele entregou. A minha questão, minha pergunta é, de onde veio essa tradição? Teve sua origem na cultura daquela época? Teve sua origem com todas aquelas prostitutas, então eles queriam criar uma divisão, uma separação? A prostituição apenas acontecia em Corintos? Pelo verso 2, ele está dizendo que ele mesmo entregou isso para eles. Ele veio de fora e trouxe os próximos ensinamentos de fora e entregou para eles. Você pode ver que no verso 2, ele já está desfazendo aquele argumento que isso é apenas para os coríntios. Se é apenas para os coríntios, então, se resolvemos iniciar uma missão lá em Corintos agora, Corintos, lá, o Corintos de hoje, será que as irmãs lá têm que usar véu? Mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Paraguai, China, Índia, não precisa usar? Ele está dizendo que ele trouxe isso de fora, ele entregou para eles guardarem. Agora, verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem. Repare, que a primeira coisa que ele vai falar é para os homens. Muitos acham que ele está falando aqui só das mulheres. Ele só vai, talvez, tratar as mulheres, ensinar para as mulheres. Mas ele fala, primeira coisa,
Presta atenção, anote isso. Sabem que que Cristo é a cabeça de todo homem, que o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Muito interessante o jeito que ele vai colocando as coisas. Se fosse eu ia falar, a cabeça da mulher é o homem, a cabeça do homem é Cristo, a cabeça de Cristo é Deus. Ou o oposto, começar com Deus e descer para a mulher. Mas ele fala, homem, você tem uma cabeça. Não é só você mandando na sua esposa, você também tem uma cabeça, que é o quê? Cristo. Você tem que colocar Cristo. Interessante que ele não fala que o homem é o escravo de Cristo, a mulher é escrava do homem. Ele não fala isso. Imagine se sua cabeça e o seu corpo estivessem em competição. Sua cabeça mandava fazer algo e sua cabeça fazia o oposto. Abre a porta, aí corria para lá. Fala assim, fechava a boca. Que confusão! Ele está dando aqui um quadro de harmonia entre Cristo e o homem e a mulher. E isso vem da onde? De onde Paulo tira isso? Da criação. Deus, vocês conhecem a história, ele faz o homem do pó da terra, sopra nele, e o homem vive. Depois ele olha para Adão, coitado, ele precisa de uma companheira. Adão, deita aí, vou fazer você dormir. E quando Adão ele acorda, ele está faltando uma costela. Conta aí, verifica aí, está sem costela? Ele está sem uma costela. E ele faz a mulher da costela do homem. O homem do pó da terra. A mulher da costela do homem. Incrível, né? Primeiro ele faz o homem, depois ele faz a mulher. E eu sei, eu entendo, tem mulheres hoje que lutam com isso. Eles lutam com a ideia de que não são a cabeça e são o corpo. Que é o marido que manda, que é o marido que dirige, que é o marido que orienta o seu casamento e o seu lar. E eu sei que tem muito abuso. Eu conheço uma menina que foi abusada pelo seu pai, e ele falava assim, não conta para ninguém, não conta para ninguém, você não pode falar, se perguntarem se você está sendo abusado, você tem que falar não, você tem que falar mentira. Pai, eu não posso mentir. Abraão falou para Sarai, antes de ganhar um nome novo, Abraão falou para a sua esposa, mentir para o rei lá, então você tem que mentir. Ele usava isso como algo para manter ela no seu controle. Isso está errado. Eu não estou dizendo que a mulher tem que se submeter àquilo que é pecaminoso, aquilo que está errado. Não é isso. Mas ela precisa lembrar que o homem é a sua cabeça. Agora, vê comigo, só para a gente entender que isso não é apenas ensinado aqui, mas vê comigo, 1 Timóteo capítulo 2, já preguei sobre isso, mas para relembrar, eu quero ver versos 11 a 14. Tem algo muito interessante aqui, 1 Timóteo 2, de 11 a 14. A mulher, aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por quê? Aí ele dá o motivo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É muito interessante isso, porque tem igrejas conservadoras que vão pegar essa passagem e falar, mulher não vai pregar no púlpito, aqui.
Você pode ir naquela igreja lá e pregar, mas aqui não. Mulher não vai pregar. Por quê? Por quê? Porque está escrito aqui, a mulher não pode ensinar. Por quê? Por causa da criação e da queda. Isso aqui, esse ensinamento aqui está baseado na criação e queda do homem. Não é tradição. E o movimento feminista, eles vão dizer, não, isso aqui é apenas cultura, é apenas para aquela época. Eu já ouvi isso principalmente em igreja pentecostal, onde mulher tem voz. Vai dizer, não, mulher pode pregar, porque isso aqui era só para aquela época. E as mulheres atrás do movimento feminista dentro da igreja, eles vão olhar para essas igrejas conservadores. Eu poderia trazer escritos, eu não trouxe, mas eles olham e dizem, vocês estão sendo hipócritas, porque em 1 Coríntios 11, quando ele fala sobre o véu, ele vai falar da criação e da ordem das coisas, e vocês dizem, não, é cultural, não é para nós hoje, mas aqui, quando ele vai usar o mesmo argumento, a criação, vocês dizem, não, isso aqui serve para nós. E eu espero, irmãos, que o nosso coração não tenha essa intenção e esse desejo de ser hipócrita com a palavra de Deus, mas que a gente entende, tanto aqui em 1 Timóteo, quanto em 1 Coríntios 11, que os dois andam juntos. Então ele fala que Cristo é a cabeça de todo o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Agora ele vai dar a instrução, um mandamento específico. Isso é muito interessante. Ele vai de novo tratar o homem. Tem muito ensinamento para o homem aqui. Não é só a mulher, não. Verso 4. Todo o homem que ora o profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Já viu o pregador de chapéu, boné, coberto, pregando? Já viu? Ele vai aqui tratar o homem. E aqui que está o problema para a pessoa que diz que isso é apenas algo cultural. Naquela época, em Corintos, você tinha gregos, romanos e judeus, homens e mulheres. E Paulo planta a igreja, então você tem ali uma igreja cheia de romanos, gregos e judeus. E eu vou te mostrar aqui algumas fotos que eu trouxe. O primeiro que eu trouxe é uma escultura chamado Augusto da Via Labicana, que é uma escultura do imperador romano Augusto. E ele está fazendo um sacrifício para os deuses romanos. Vê aqui para você ver, essa escultura existe até hoje. Eu quero que você veja a cabeça dele. Está vendo a cabeça do homem? Está coberta ou descoberta? Ele está com véu. É homem, é imperador. Ele está fazendo um sacrifício religioso. E ele veio assim, no templo, no culto deles lá, como eles faziam. Isso aí, romano. Tem um outro foto de um romano também. Tinha judeu ali em Coríntios. Em Êxodo 29, verso 6 e capítulo 28 também, ele manda os judeus usar tipo um véu, mas era mandado os judeus se cobrir, o sacerdote, para fazer os rituais religiosos, sacrificar e tal. Eu tenho aqui uma foto. Está muito claro que a cabeça deles está coberta. Era isso que o judeu conhecia. No culto, vê o sacerdote coberto. Eu tenho uma foto aqui de um cara que ninguém conhece, supostamente mediador entre os homens e Deus. Olha as mulheres e olha a cabeça dele.
Vocês estão vendo? Está coberto. E as cabeças das mulheres não estão cobertas. Aqui mais um. O Papa e um bispo da Igreja Católica. A cabeça deles estão cobertos. As cabeças deles estão cobertas. Isso aí é judeu, aliás, católicos de hoje. Os líderes, né? Eu trouxe dos judeus. Aqui, ó, numa sinagoga judaica, ensinando. Um líder dos judeus, ele está com a cabeça coberta. Ele tem algo na cabeça. Isso aqui é muito religioso. Para eles é muito importante para a sua religião. E não apenas católicos, judeus, muçulmanos. Está aqui um muçulmano, lendo acho que é a Corã, num templo muçulmano, e ele está com a cabeça claramente coberta. E mais um rapaz de 22 anos, muito conhecido aí, mas ele é muçulmano e ele está com a cabeça coberta. O que eu quero dizer com isso? Naquela época, eu mostrei fotos dos romanos e os judeus. Eles cobriam suas cabeças, os homens, nem chegamos nas mulheres ainda, os homens cobriam suas cabeças para fazer suas atividades religiosas. Até hoje, essa tradição continua. Eu mostrei fotos do Papa, bispo católico, judeu de hoje, muçulmano de hoje. É assim que continua até hoje. E Paulo, ele vai chegar aqui e ensinar algo que é completamente contra aquela cultura. Quem fala que isso aqui é apenas algo cultural é ignorante. Não sabe que possivelmente vinham homens no culto com aqueles negócios nas suas cabeças. Vinha um homem com véu na cabeça assim no culto. Por quê? Porque ele era romano, viu lá, para adorar os deuses, não sei o que, você tinha que cobrir a cabeça. Agora eu me converti, agora é Jesus. Então, com toda a reverência, pode ser que ele vinha coberta com véu. E Paulo, ele primeiro trata os homens. O homem que ora, o profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ele está desonrando sua própria cabeça. Eu trouxe algo escrito do Robert Sproul, mais conhecido como R.C. Sproul, um teólogo reformado da igreja presbiteriana, pastor reformado. E ele fala algo muito interessante. Durante meus anos de ensino médio, quando eu ia à igreja aos domingos pela manhã, nunca vi uma mulher naquela igreja sem a cabeça coberta, com um chapéu, um véu. Esse é um daqueles costumes que simplesmente desapareceram em grande parte da cultura cristã. Depois ele fala, se algo transcende os costumes locais, são aquelas coisas que estão enraizadas e ordenadas na criação. É por isso que eu fico muito receoso em ser negligente com essa passagem. E ele falava, eu vi pregações dele, já está em vídeo em inglês, ele fala, eu me sinto como João Batista clamando no deserto, no meio às igrejas protestantes. Porque eles dizem que isso é cultural, mas Paulo ele vai se basear na criação. E a criação transcende toda a cultura. Desde o início, quando Deus formou o homem, até hoje, isso continua. Não é apenas algo lá daquela cidade, daquela época. Eu creio, mais um ponto antes de prosseguir para o verso 5, que existe muito caos na igreja, porque o homem não é cabeça. O homem não é homem. O homem
em vez de ser cabeça, líder da sua família, tomar responsabilidade, ele está jogando videogame, está no lazer, está saindo com os amigos, até saindo com outras mulheres. E a esposa está ali, sem cabeça, o corpo não sabe o que fazer, como agir, porque ele abandonou, não foi responsável. E eu já vi outros casos que não são tão sérios. O cara parece buscar a Deus, eu creio que tem um coração sincero, mas ele trata a esposa de tal forma que, em vez dela chegar para ele e fazer as perguntas, conversar com ele, aprender com ele, ela está lá no internet e outros lugares, e outros homens e outras pessoas fazendo perguntas e querendo saber porque a cabeça dela não está funcionando. Isso aqui é um alerta para todo homem. Seja cabeça, seja com amor, com cuidado, mas seja responsável, seja homem. Agora, verso 5. Ele tratou os homens, em verso 4, versos 5 e 6 agora, as mulheres. Mas toda a mulher que ora o profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Perdão. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Ele fala aqui, verso 5, toda a mulher, não existe exceção. Você é mulher, nasceu mulher, então ele está falando com você. A mulher que ore é a mulher que fala com Deus. A mulher que profetiza é a mulher que fala de Deus para os homens. Por exemplo, em Atos 2:17, quando o Espírito Santo é derramado, fala assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Homem e mulher, essa é a intenção de Deus no Novo Testamento. Ele quer que as mulheres profetizam, que as mulheres falam dele. Em Atos nós vemos exemplos, por exemplo, os 7 virgens de Filipe, creio que foi 7 ou 5, não lembro, que eram profetisas, eles profetizavam. Então a vontade de Deus é que a mulher profetiza. Isso não significa falar apenas do futuro. Ó irmã, vem cá, Deus me revelou agora que daqui um mês você vai ficar grávida. Vê comigo, capítulo 14, onde ele vai ensinar a igreja em Coríntios o que é a profecia. Ele fala, 14, verso 1, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele está convocando a gente a buscar o dom de profecia. Ele vai explicar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas, aqui que está o chave, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso aí é profecia, você falar de Deus para alguém, edificando, exortando e consolando. E eu creio que qualquer mãe piedosa que abre a sua boca para falar de Deus, da palavra de Deus e ensinar seus filhos algo da Bíblia, ela está profetizando. Ela está falando da parte de Deus para os seus filhos.
na rua, evangelizando, no supermercado, seja alguém vindo em casa e conversando sobre Deus, você, irmã, está profetizando. Quando uma mulher abre sua boca para conversar sobre Deus, seja pelo celular, num podcast, o que for, ela está profetizando. Por quê? Porque ela está falando para edificação, exortação e consolação da parte de Deus para os homens. Isso é profetizar. E o texto é claro que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça. O que significa isso? Ele dá o exemplo. É como se estivesse rapado. Sabe a mulher que fica com câncer? Perde o cabelo? Ela não anda assim. Ela coloca algo na cabeça para esconder sua vergonha. Ela não quer ser vista sem seu cabelo. No supermercado onde eu faço as compras, a parte que tem a beleza do cabelo, os produtos de beleza para as mulheres, só de cabelo, é maior do que a parte onde tem as balas. É uma indústria grande. E isso aí dentro de um supermercado, onde o produto principal é carne, arroz e comida. Imagine uma loja só de beleza, cheia de produtos. Se eu quisesse ser rico, eu ia aprender como cortar cabelo e abrir uma barbearia. Eu vejo os caras lucrando assim, cortando cabelo, colocando estilo, tanto homem quanto mulher. É uma indústria que lucra. E o cabelo, ele vai falar, em verso 15, que ter o cabelo crescido é honroso. O cabelo é a glória da mulher. É algo gloriosa para ela. Porque as mulheres investem tanto tempo e dinheiro cuidando e lavando e arrumando o seu cabelo. Por quê? Dinheiro, tempo, esforço. Porque é a sua glória, é a glória deles. E ele vai dizer que essa glória dada à mulher precisa ser coberta, que ponha o véu. Posso falar de um jeito mais claro? Tem como ensinar de um jeito mais claro? Que ponha o véu. Ponto. Que ponha o véu. Simples. Não, mas não. Que ponha o véu. Se para a mulher é coisa indecente tosquear-se o rapaz, que ponha o véu. Verso 7. Estamos terminando. Está demorando muito, eu sei, mas estamos terminando. Vamos até verso 8. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça. Agora ele tratou a mulher, ele está voltando para o homem. De novo, repetindo, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. E deve ter uma pergunta aqui em cada mente. Se Deus está ensinando a mulher a cobrir a cabeça, um mandamento difícil, qual que é a razão? Qual que é o motivo? Deus só quer me carregar com fardo pesado? É isso que Deus quer? E Satanás, ele vem com essas tentações. Ele foi com Eva com essa tentação. Eva, não é bem assim. Deus não quer o seu bem, Ele não quer o seu melhor. E com certeza, na mente das mulheres de hoje, podem chegar essa tentação. Qual que é o motivo atrás da mulher cobrir sua cabeça? Por quê? Porque a glória de Deus é o quê? Alguém responde, o que é a glória de Deus? A mulher? O que é a glória de Deus? O
homem. O que é a glória do homem? A mulher. Quando estamos profetizando, orando, quem precisa ser glorificado? Nós não falamos, glórias a Deus. O irmão está orando, glórias a Deus, amém, aleluia. O irmão está pregando, eita glória. E nós queremos que Deus seja glorificado. E o homem, sendo a glória de Deus, ele não pode ser coberto. Por que o homem é a glória de Deus? Porque ele foi criado de Deus. Mas a mulher, ela é a glória do homem. E o homem tem que se esconder para que a glória de Deus seja manifesta. É tão lindo isso. Eu fico de boca aberta. O assunto do véu não tem nada a ver com cultura, tem a ver com a glória de Deus. Deus sendo glorificado, magnificado, exaltado. O Deus 3 vezes santo. Então, por isso que ele está falando que a mulher ponha o véu, porque ela é a glória do homem, e isso aí precisa ser coberto. E isso tem a ver com algo que nós vamos ver na próxima pregação, do verso 2, sobre os anjos, mas deixe isso para depois. Vocês, irmãs, que querem viver para a glória de Deus, eu quero que entendam que esse mandamento está baseado na manifestação da glória de Deus. Tem um ditado do John Bunyan que nós vamos ver mais para frente, que é muito lindo. Para encerrar, eu quero tratar mais 2 argumentos comuns. O verso 15, que nós vamos aprofundar nisso, eu creio, na próxima pregação, se der tempo. Mas ele fala aqui, e alguns vão dizer que mas tá, irmão, o cabelo é o véu. Então ela precisa ter cabelo comprido como véu, ela não pode se raspar. Isso aí gera algumas polêmicas. Por quê? Primeiro, se o cabelo é o véu e o homem não pode se cobrir, ele tem que sempre ficar careca. Não pode deixar o cabelo crescer de jeito nenhum, porque é o véu. Ele não pode usar véu, ele não pode se cobrir, então ele tem que ficar sempre careca. Outro argumento que é muito comum, Jesus não ensinou isso. Vamos ficar com os mandamentos de Jesus aqui, é só Jesus. Tá certo. Mas como eu já mencionei, ele também não ensinou o tal de diácono. Você concorda comigo que diácono é importante? Que houve instrução? Sim. Bispo, ele não ensinou sobre isso. Essa ordem ali do marido ser cabeça da mulher, ele não fala sobre isso. Tem ensinamentos que Jesus não ensinou, que todas as igrejas praticam hoje. Então não vem com essa história, Jesus não ensinou. Ele ensinou sim, através da boca dos seus apóstolos. Para encerrar, eu quero deixar claro, e eu espero que no poder de Deus, para a glória e honra dele, porque este assunto é sobre a glória dele. É muito profundo, é muito tremendo. Mas eu quero que vocês pensem sobre o custo de descartar isso como algo cultural. Se esse é o seu argumento, se é isso que você está falando, que é apenas algo cultural daquela época, qual que é o custo de você descartar isso? Estamos então negando que este ensinamento está baseado na criação do homem e mulher na imagem de Deus. Estamos negando que este ensinamento está baseado na ordem da criação de Deus, como ele fez primeiro o homem e depois a mulher. Estamos negando que este ensinamento está baseado na manifestação da glória de Deus. E o mais triste, não mais triste, mas um ponto que você precisa considerar é que você está negando
95% da história da igreja. Eu trouxe aqui escritos por homens famosos na história da igreja. Homens que hoje são admirados, que vão falar sobre este assunto e vão provar que a igreja sempre praticou isso, até os anos recentes. O João Calvino, eu gosto demais do que ele fala, é chocante. João Calvino, da época da Reforma, ele diz: as mulheres devem cobrir a cabeça quando oram ou profetizam. Caso contrário, desonram sua cabeça, pois assim como o homem honra sua cabeça ao demonstrar sua liberdade, a mulher o faz ao demonstrar sua submissão. Portanto, se a mulher deixa a cabeça descoberta, se ela não usa o véu, ela rejeita a submissão. E ele fala mais duro ainda. Presta atenção. Portanto, se as mulheres têm permissão para manter a cabeça descoberta e mostrar seus cabelos, se eles podem fazer isso, também serão autorizados a expor seus seios inteiros, e chegarão ao ponto de fazer exibições, como se fossem um espetáculo em uma taverna. Vou pular uma parte aqui, porque é muita coisa. Ele continua: então, quando for permitido às mulheres descobrirem a cabeça, alguém dirá: bem, qual o problema em expor o estômago também? E depois disso surgirão argumentos para outras coisas. Agora, se as mulheres vão de cabeça descoberta, por que não também descobrir isto e aquilo? Então os homens, por sua vez, também se descontrolarão. Em resumo, não haverá mais decência. João Calvino, o fundador do movimento calvinista, que levou o calvinismo para frente, parece que ele nem é calvinista aqui, que muitos veem: não, isso não tem a ver com a salvação, deixa para lá, você está muita tradição, ou principalmente legalismo. Para com isso. O cara da graça, João Calvino, ele está dizendo: não param de usar o véu, porque se vocês pararem de usar, vão entrar todo tipo de indecência na igreja. Agostinho de Hipona: não é apropriado mesmo para mulheres casadas descobrirem seus cabelos, pois o apóstolo ordena que as mulheres mantenham suas cabeças cobertas. Ele vivia nos anos 300 por aí. E o John Bunyan, nossa, eu poderia trazer muitos, eu só trouxe esses aqui. O John Bunyan, que escreveu O Peregrino, um dos livros mais vendidos. Presta atenção, irmãos. Por essa razão, a mulher deve ter poder, ou seja, um véu, sobre a sua cabeça por causa dos anjos. Penso que, santas e amadas irmãs, vocês deveriam estar satisfeitas em usar este poder. Vocês devem estar satisfeitas, alegres em usar este poder. Eu quero incentivar vocês que usam o véu a não desistir. Vocês trazem glória ao nome de Deus. 1 João 5,3: porque esse é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isso aqui não é um fardo, é uma honra. Jesus é claro em dizer, em Mateus 5,19: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
Na próxima pregação, eu quero continuar vendo dos versos 8 a 15. Eu espero terminar. Essa pregação se alongou muito. E eu quero continuar vendo as desculpas e as motivos, razões que são dadas para não praticar isso. E também falar de umas maneiras práticas de como de fato praticar e viver isso hoje. Que Deus seja glorificado, que haja entendimento, que isso não é sobre mim, não é legalismo, é sobre a glória de Deus, a grandeza de Deus. Vamos orar?